Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Cauti, é economista da Lifetime Asset, participa conosco. Tudo bem, Marcela? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Você sabe que a Marcela tem um filho pequeno, assim como o meu. Ficamos grávidas na mesma época, né, Marcela? É mesmo. E você fica também preocupada com essa questão das telas, dos celulares, assim, em relação ao seu filho, não? Eu fico muito preocupada, né? Porque a gente tem que ponderar ali o acesso da criança à tela. Por exemplo, no caso do meu filho, para falar com o avô que mora distante, então a gente usa o celular para ele conviver com o avô e com o tio que moram longe. Mas, por outro lado, a gente também não quer acostumar a criança com aquela tela e parece que a criança vicia naquilo, né? Quer ver desenho, quer fazer jogo, é muito difícil. E como você explica, né? Ah, não, pra isso você pode, pra aquilo não, entendeu? Porque é super saudável, né? Ele ter contato com os familiares distantes. É difícil. É muito difícil. E até porque a gente também usa muito, né? Então, como explicar para a criança que a gente precisa usar para trabalho, para falar com os amigos, mas a criança não. É muito, muito difícil. Ser mãe não é nada fácil, né, Michele? É um desafio e tanto. Acho que criar seres humanos, né? Independentemente de ser nosso filho ou não, a gente precisa se unir em relação a isso. Bom, vamos falar sobre o novo RG, Marcelo. O que isso tem a ver com a economia? Qual o impacto disso para a economia quando a gente fala desse novo RG? Pois é. Bom, eu sou uma entusiasta da economia e eu gosto de dizer que a economia está presente no dia a dia da gente, mesmo quando a gente acha que não tem nada a ver. Esse novo RG é um documento que vai ser implantado aos poucos no Brasil até 2032. Esse novo RG vai substituir 5 documentos: o título de eleitor, a carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de transtorno do espectro autista e o RG, ou seja, vai substituir uma batelada de papéis aí que a gente às vezes precisa guardar na carteira. E aí todos esses números vão ser compilados no CPF, que vai ser o novo número base. E por quê? O que isso tem a ver com economia? Toda vez que a gente tem alguma coisa que diminui a papelada, que diminui os custos, isso ajuda na eficiência e na produtividade da economia. No caso desse documento, existe uma redução, por exemplo, da burocracia. Então, ao invés de eu carregar 5 documentos na carteira, eu vou precisar carregar um só. Ao invés de, no momento de fazer cadastro, eu ter que colocar lá RG, CPF, número da CNH, eu coloco um número só. Isso reduz o que a gente chama de burocracia e dá espaço para que as pessoas possam gastar essa energia que ia ser gasta num cadastro, por exemplo, em energia produtiva. Além disso, esse tipo de documento, ele também evita fraude, que também acaba sendo um gasto de energia muito ruim, né? As empresas acabam tendo que, quando a gente, por exemplo, se cadastra para trabalhar numa empresa nova, você dá o RG, a empresa bate o RG, dá o CPF, bate o CPF. Um único documento acaba sendo muito mais fácil. Então, esses exemplos que eu dei, né, de se preocupar com um único documento, por exemplo, quando a gente tem que tirar a segunda via, quem já casou sabe que na hora de trocar os documentos é um trabalhão, é um gasto enorme, enfim, tudo isso que faz com que a gente possa gastar energia em algo mais produtivo e dinheiro também em algo mais produtivo, é o que a gente chama de aumento de eficiência e de produtividade da economia. Então, imaginando o RH da empresa, ao invés de bater 5 documentos, tem que bater um só, vai ter mais tempo para contratar mais gente, as empresas vão ter mais dinheiro para contratar mais gente. Então, todas essas ações somadas são muito importantes para a economia. Então, pequenas reduções de burocracia no dia a dia aumentam o que a gente chama de PIB potencial, que nada mais é do que o quanto o país consegue crescer. É importantíssimo. E agora a gente está nesse movimento, então, do RG único. Vamos ter aí também aquele imposto único, né? Ou quase único, para substituir tanta coisa. A gente vai simplificando. São outras ações que vão tendo esse impacto na economia também, né, Marcela?
Sim, tem várias ações que vão nessa direção que são super importantes. Aí, por exemplo, a questão do imposto de renda, né? Tem a coluna aí que explica para os ouvintes como declarar o imposto de renda, tem um exemplo importante. A gente já consegue hoje em dia importar parte da declaração do ano passado e também trazer parte da declaração desse ano pré-preenchida. É claro que a gente ainda precisa conferir, mas isso também tem um gasto de energia muito menor. Quem tem ali mais de 40 anos, que nem eu, lembra que antigamente as pessoas tinham que escrever e calcular à mão o imposto de renda, era muito mais difícil. Outras ações interessantes, o Pix, você transferir um dinheiro que cai rapidamente na conta da empresa, que não tem o pagamento da TED que a gente tinha antigamente. Tem também a questão do certificado digital. Muitas vezes a gente precisava ir até a pessoa para assinar presencialmente. Hoje em dia muitas coisas são assinadas pela internet, economiza tempo de transporte, custo, enfim. Todas essas ações somadas de redução de burocracia e de aumento de eficiência são importantíssimas para o crescimento econômico. É o que a gente chama de tentar reduzir o chamado custo Brasil, né, Marcela? Que a gente ouviu tanto lá na década de 90, né? É isso mesmo. Muito bom, Marcela Kawauchi, todas as quintas-feiras aqui com a gente, falando sobre a economia que importa. Obrigada, Marcela, e até semana que vem. Obrigada, bom dia para todo mundo. Valeu.